Opa, galerinha, tudo bem? Professor Lucas aqui. Galerinha, eu sei que a gente está trabalhando aí, né, na a parte de literatura, né? Mas aí, como nós estamos muito próximo aí de um feriado, né, que é o 7 de setembro, né? Inclusive, eu estou gravando isso no dia 5 de setembro, né? Não tenho certeza se vou conseguir postar aí, né, até o feriado, né? Mas eu decidi aí, né, pegando essa ideia aí do feriado, falar um pouco aí, né, da história do Brasil, né? Então aqui eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho aí do período colonial brasileiro, né? Que foi aí de 1530 a 1815, né? Então, pessoal, opa, tivemos um probleminha técnico aqui, perdão, né? O período colonial, né, pessoal, ele começa de 1530 e vai até 1815, né? E aqui, né, nós temos a nossa primeira expedição, né, que foi aí com Martim Afonso de Souza, né? Ele foi o responsável aí pela primeira expedição no território brasileiro, né? Inclusive ele foi fundador aí da Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, que é considerada aí, vamos dizer, a primeira povoação aí, né, da América, no caso no continente americano, né, a primeira povoação da América portuguesa, né? E aqui, né, pessoal, a gente retrocede aqui um pouquinho no tempo, né? E vamos falar um pouquinho aí da chegada dos portugueses, né? Os portugueses aqui, eles chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Só que eles demoraram cerca aí de 30 anos para ocupar toda a região aqui do Brasil, né? Nós tivemos aqui construções que foram feitas aqui para extração, né, da madeira pau-brasil. Nós tivemos também o desaparecimento do pau-brasil em 1520, né, porque ele foi explorado de maneira predatória aí pelos portugueses, né, e ele acabou desaparecendo aí em 1520, né. Nós temos aqui expedições que foram realizadas para reconhecer as costas, né, as costas brasileiras, no caso, né. E nós tivemos aqui também um combate, né, aos piratas franceses, né? E os franceses também aí realizaram invasões aí ao território brasileiro, que eu vou estar falando mais à frente, né? E aqui, né, pessoal, no nosso período colonial, Portugal tinha uma grande quantidade de terras aí para administrar e não estavam conseguindo realizar uma administração boa. Então, o que Portugal decidiu fazer? Decidiu fazer as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias tinham o objetivo aí de realizar, né, o povoamento da região, né? E o que eram essas capitanias hereditárias? Basicamente, o governo doava aí, né? A coroa portuguesa doava aí, né? Vamos dizer, um pedaço de terra aí para os nobres, e esses nobres recebiam os títulos aí de capitães donatários, né? Os capitães donatários eram quem recebiam as terras de Portugal e recebiam aí uma carta de doação de garantia, né? Que dava posse ao donatário, né? Nós tínhamos também o foral, né? O foral, que é um documento aí que regulariza as obrigações e os direitos em relação ao rei, né? Ou quer dizer, os capitães donatários recebiam as terras de Portugal, né? Mas eles tinham seus objetivos também, que eram fundar vilas, defender o território e explorar esse território de maneira econômica, né? Esse era o objetivo dos capitães donatários. E as terras também, elas não poderiam ser vendidas, elas só poderiam ser herdadas, né? Como a gente vê também, é como se fosse uma espécie de monarquia, né? Passa de pai para filho. Então isso aqui só pode ser herdada e não pode sair da família, e não poderia ser vendida essas terras aí, né? As capitanias hereditárias aqui. Só que de todas as capitanias hereditárias, que foram 15 no total, só duas deram certos, né? Que foram a de São Vicente e a de Pernambuco, né? As duas capitanias hereditárias únicas aí que deram certo realmente, né? Nós temos aqui também Martim Afonso de Souza, né, que foi o primeiro capitão donatário, que ele fundou a Vila de São Vicente e criou um engenho para produção de açúcar e uma venda de mão de obra escrava indígena africana, que eram aí, né, a mão de obra escrava, ela era um dos berços aí da economia, né, fora também a produção da cana-de-açúcar, né, que eram também, ajudavam muito na economia nessa época, né. E nós temos aqui Duarte de Coelho, né? Duarte de Coelho, ele cuidava aí da capitania de Pernambuco, né? Que foi uma das capitanias aí que deu certo, né?
A capitania de Pernambuco, ela, vamos dizer, ela se elevou economicamente, né, graças à implantação de engenho e o comércio de indígenas e negros escravizados, né, como eu disse anteriormente, né, que era o berço da economia. Só que o que acontece, né? Com o tempo, Portugal percebeu que os sistemas de capitanias hereditárias estavam fracassando, e porque as terras eram muito extensas, os donatários não recebiam ajuda da coroa, e a produção do açúcar era rentável, mas a muito longo prazo, né? Ou quer dizer, os donatários não conseguiram manter esse sistema aí, né? Então a metrópole portuguesa precisou mudar aí o sistema, né? Das capitanias hereditárias, e ela substituiu aí por um sistema de um governo geral, né? E aqui, né, nós tivemos o primeiro governador desse governo geral, né, que é Tomé de Souza, né, que as suas tarefas aí de Tomé de Souza era promover um povoamento das terras, propagar a fé católica e defender o território dos corsários, né, que eram as famosas invasões, né, que ocorriam ao território brasileiro nessa época, né, que ainda pertencia a Portugal, né. E aqui nós temos também o período aí da União Ibérica, né. O que é esse período da União Ibérica? É o período que Portugal acaba se unindo com a Espanha, porque o rei de Portugal morreu e não deixou descendentes, né? E o único descendente aí mais próximo era o rei da Espanha, né? Então Portugal acabou se juntando com a Espanha nesse período, né? E nesse período aí, né, da União Ibérica, vamos dizer, as portas portuguesas passaram a ser todas administradas pela Espanha. Ou quer dizer, aquele limite do Tratado de Tordesilhas que foi estabelecido entre Portugal e Espanha não existia mais nesse período aqui da União Ibérica, né? E aqui na União Ibérica, a coroa da Espanha acabou dividindo o Brasil em dois estados, né? Que foi o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Só que essa divisão durou aí até 1664, quando o Marquês de Pombal aí, decretou a reunificação desses territórios, né? Então, durante o período da União Ibérica, né, houve a divisão desses territórios, né, que foi o estado do Maranhão e o estado do Brasil, só que o Marquês de Pombal veio e colocou um fim a essa divisão aí e decretou a unificação em 1664. E aqui nós temos as principais atividades econômicas da época, né? Como eu disse anteriormente, que era a plantação da cana-de-açúcar, o comércio de pessoas escravizadas, a extração do ouro. Tudo isso daqui eram atividades que giravam a economia na época, né? Principalmente aqui a plantação de cana-de-açúcar, né? Que era uma das coisas mais rentáveis, né? E nós temos também o ciclo do ouro aqui, né? Que Portugal explorou muito o ouro aqui na região de Minas Gerais e Goiás também, né? Inclusive nós temos a cidade de Ouro Preto aí também, né, que foi, vamos dizer, o berço aí, né, dessa atividade de extração, de mineração aí por parte de Portugal, né? Vamos dizer assim, Portugal realmente pegou o nosso ouro, né, e levou aí para a coroa portuguesa, né? E aqui, né, nós temos o desenvolvimento da economia, né? Para realizar a plantação da cana-de-açúcar, né, era necessária uma grande quantidade de terra. Só que essa plantação de açúcar ela se desenvolveu aí principalmente no Nordeste durante o século XVI e o século XVII. Principalmente lá na região de Pernambuco e Bahia, né? Nós tivemos aí também uma intensa comercialização de escravos entre Brasil e Angola, né? Nós tivemos também a extração do ouro, né, em Minas Gerais, como eu disse anteriormente, né? Que ocorreu aí no século XVII, né, que houve um grande extrativismo mineral aí da parte do ouro, né, que Portugal estava realmente pegando o nosso ouro e levando lá para a coroa portuguesa, né. E para fiscalizar esse grande boom econômico aí que o Brasil estava tendo aí graças à extração do ouro, né, para fiscalizar isso, a metrópole decidiu transferir, né, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então houve uma transferência aí da capital, né? Foi quando o Rio de Janeiro recebeu aí o título, né, da capital do Brasil aí, que foi no ciclo do ouro, né? E o ciclo do ouro aí durou até o final do século XVIII, quando o minério começou a se esgotar, né? Todo minério aí, vamos dizer, ele não é infinito, né? Nada é infinito, né? Então, quer dizer, com o tempo aí começou a faltar, né, a demanda do ouro, né? Porque realmente o minério ele não é infinito, né? Então, com o tempo o ouro começou a acabar, né?
Então essa atividade mineratória aí tinha que chegar no fim, chegou no fim aí lá no século XVIII, né? E aqui, né, nós temos as invasões no Brasil, né, que no período colonial ocorreram grandes invasões aí. Nós tivemos invasões francesas, invasões inglesas, invasões holandesas. As invasões francesas, né, ocorreram inicialmente lá no Rio de Janeiro, né, que inclusive os franceses conquistam, né, o Rio de Janeiro, e lá passa a ser chamado de França Antártida, né? Até 1567, né, quando eles foram expulsos aí pelos portugueses, né? E em 1612, os franceses invadiram o Maranhão e criaram a França Equinocial, né? E criaram também a povoação de São Luís e permaneceram até 1615, quando eles foram novamente expulsos aí pelos portugueses, né? Nós tivemos também invasões inglesas, né? Que eles saquearam portos, invadiram cidades como Santos, Recife e o litoral de Espírito Santo. Nós tivemos também as invasões holandesas, que eles conquistaram Salvador e ficaram lá por apenas um ano. E em 1630 eles tomam a capital de Pernambuco, que era o maior centro de açúcar aí da colônia, né? A gente vai dar um pouquinho aqui do foco, vamos dizer, as invasões holandesas aí, porque elas têm uma grande participação aí na história brasileira, né? As invasões holandesas aqui, né, como eu estava dizendo aqui anteriormente, né, nós tivemos a consolidação da conquista de Pernambuco, que ocorreu em 1637, com a chegada do governante Maurício de Nassau, né, que inclusive está a imagem aí dele ao lado, né. Nós tivemos aqui vamos dizer, o domínio holandês, ele se firmou lá em Pernambuco, né. Inclusive, esse domínio holandês, ele acabou vamos dizer, ele acabou se estendendo aí, né, lá para a parte nordeste, né, lá no nordeste brasileiro, né, e Recife também foi urbanizada, ela ganhou palácios, jardins, né, e o governo de Maurício de Nassau, ele termina aí em 1644, né, porém os holandeses só foram expulsos aí em 1654, né, 10 anos depois aí, né, então Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e os holandeses foram expulsos aí em 1654, cerca de 10 anos aí de diferença, né. Durante esse período aqui também, nós tivemos aqui as revoltas coloniais, né, no período aqui colonial, né. Porque o que acontece, né, pessoal? Em 1640, né, vocês lembram anteriormente aqui que eu falei do período aí da União Ibérica? A União Ibérica, né, é o período aí que Portugal ela se une aí com a Espanha, né? Porque o rei de Portugal morreu e não deixou descendentes, e o parente mais próximo era o rei da Espanha, né? E durante esse período aí, né, eles não respeitavam aí o Tratado de Tordesilhas, porque as postas de Portugal passaram para a Espanha, né? Só que o que acontece, né? Em 1640 aí, Portugal consegue se livrar dessas amarras aí da União Ibérica, né? Que ela estava juntamente aí com a Espanha, né? Ela consegue se livrar e ela decide aí colocar uma vigilância maior aí sobre a colônia, né? E com isso ela acaba fazendo uma vigilância muito grande aí, uma vigilância bem maior sobre a arrecadação de impostos. E isso aí acabou gerando muitas revoltas, né? Nós temos a revolta de Beckman, a revolta dos Emboabas e a guerra dos Mascates. Só que todas essas revoltas aí acabaram terminando aí vamos dizer, com a derrota dos rebeldes, né? Foram revoltas aí contra essa vigilância aí de arrecadação de impostos, né? Só que a coroa portuguesa acabou derrotando todos eles, né? E terminou aí com a derrota dos rebeldes, né? Aqui no período colonial brasileiro. E aqui, né, nós chegamos ao fim do período colonial, né? E em 1815 que se encerra aí o período colonial, mas em 1807 ocorre aí as invasões napoleônicas e a sede, né, acaba mudando para o Rio de Janeiro, né? E o príncipe regente Dom João, ele realiza muitas mudanças quando ele chega aqui no Brasil, né? Ele abre aí os portos, né, para as nações amigas, né, em 1808, e em 1815, né, o Brasil ele é elevado à categoria de Reino Unido, e assim o território ele deixa de ser colônia. E aqui a gente chega, né,
ao fim do período colonial brasileiro, né? E aqui a gente começa aí o período do Brasil Império, beleza? Então é isso aí, pessoal, tá? Eu tô pegando aí, vamos dizer, esse naipe aí do 7 de setembro, né? Decidi aí falar um pouquinho aí da, da história aí do período colonial e também vou estar falando aí do Brasil Império, beleza? Eu agradeço a todos que assistiram, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu e falou!